Gente, como vocês obviamente já sabem, o Donald Trump venceu a eleição para a presidência nos Estados Unidos. Eu sei que muitos de vocês estão chateados e principalmente muitos estão preocupados. Eu acho que quem é cisgênero e hétero não consegue nem imaginar como é que a gente se sente numa situação assim. Eu não quero causar pânico, porque eu acho que é importante a gente manter o equilíbrio e a clareza, e também porque a gente está no Brasil. O impacto muito maior, claro, vai ser para quem mora nos Estados Unidos, então também não faz sentido a gente sair por aí desesperado, como se a gente morasse em Ohio. A gente não mora em Ohio, a gente mora em Carapicuíba. Mas, de fato, o prognóstico não é bom para esses próximos 4 anos, e muito do que acontece lá fora pode sim repercutir e influenciar indiretamente o que acontece aqui. Você sabe o que o Trump está planejando para os LGBTQIA+. Você sabe quem é esse vice-presidente dele? Você já ouviu falar do Projeto 2025? Então vem comigo que eu vou te explicar por que você precisa ficar preparado para o que vem aí. Meu nome é Marcel Nadari e aqui no Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você já é fã do canal, eu te convido a se tornar um apoiador e, em troca, receber benefícios incríveis. Esse domingo, por exemplo, teve vídeo exclusivo para os apoiadores, onde eu mostrei um monte de fotos vergonhosas da minha adolescência, da minha infância. Mostrei minha namoradinha de adolescência, imagina, minha paixão hétero no colegial, enfim. Apoiadores também recebem os vídeos antes, então eles já assistiram esse vídeo aqui antes de você e também podem participar do Cineclube Gay Nerd e do nosso grupo do Telegram. Você pode conferir todos os benefícios nesse botãozinho Seja Membro, embaixo do vídeo, ou para quem quiser ser mais rápido, mais prático, também pode doar via Pix. Qualquer valor ajuda demais. Gente, existem muitos indícios de que esse segundo mandato do Trump vai ser muito pior, especialmente para os LGBTQIA+. Eu sei que você deve estar cheio de gente aí ao seu redor dizendo que não vai acontecer nada, cão que ladra não morde. E, de novo, a gente não tem que ficar fazendo cosplay de americano, a gente não mora lá, então sossega esse facho. Mas eu quero te dar muitos argumentos para você responder para esse cara aí, que na hora que o Trump de fato decidir morder, ele vai morder com muito mais força e vai arrancar um pedaço muito maior do que em 2016. Primeiro, porque o cenário político já está diferente. Dessa vez, ele tem um controle muito maior do Partido Republicano. O partido inteiro, quase inteiro, está na mão dele. E os republicanos são agora a maioria no Senado e estão quase conseguindo a maioria na Câmara dos Deputados. Os Estados Unidos é aquela vergonha, né? Os caras tudo votando em cédula de papel. Eu tô gravando esse vídeo 4 dias depois da eleição e o resultado da Câmara dos Deputados ainda não está definido. Mas tudo indica que a maioria vai ser republicana também. Ou seja, o Trump vai estar com a faca e o queijo na mão. Ele controla o poder executivo, né, a presidência, e ele vai ter a maioria no poder legislativo. Então ele vai conseguir aprovar o que ele quiser. E mais do que isso, diferentemente do que aconteceu em 2016, dessa vez o Trump foi eleito também pela maioria absoluta dos votos. Dessa vez ele tem a legitimidade de ter sido também escolhido pela maioria do povo, e não só pela maioria dos delegados lá naquele sistema eleitoral maluco dos Estados Unidos. Outra diferença que os analistas políticos estão prevendo é que depois dos problemas que ele teve no primeiro mandato, dessa vez ele deve montar um gabinete ainda mais submisso ao que ele quer. Ele não vai colocar ninguém que não seja 100% capacho das decisões dele. Ele não precisa mais agradar o resto do partido e tal, porque o partido todo está com ele. Além do poder executivo e do poder legislativo, o terceiro poder é o judiciário. E o Trump já tinha conseguido indicar 3 juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos no mandato anterior. 3 juízes conservadores, claro, e que foram essenciais, por exemplo, na decisão de reverter o direito ao aborto. Nesse novo mandato, se ele conseguir indicar mais 2 juízes, ele vai ter mais da metade da Suprema Corte indicada por ele, alinhada com os desejos dele. Para ele indicar alguém, um dos juízes tem que se aposentar. E, de fato, já tem um juiz democrata liberal chamado Samuel Alito, que está com 74 anos, que provavelmente vai se aposentar. Ou seja, eles vão trocar um democrata liberal por um republicano conservador. É basicamente o Trump só chutar pro gol. Executivo, legislativo, judiciário, tudo alinhado para ele. E o que ele pretende fazer com tanto poder? Obviamente, existem várias promessas de campanha, você deve ter ouvido falar de algumas delas. E as que estão ligadas à economia e política externa podem sim impactar a economia brasileira. Existe até uma análise de uma possível hiperinflação no mundo inteiro se o Trump cumprir o que ele prometeu. Mas eu quero focar especificamente nas questões LGBTQIA+, que
e, infelizmente, têm uma chance de serem copiadas pela extrema-direita brasileira. A gente sabe que eles adoram o Trump, adoram copiar o Trump, papagaiar tudo que acontece nos Estados Unidos. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estava lá na eleição junto com o Trump. Então, enfim, se preparem. Desde 2016, os estados dos Estados Unidos têm aprovado mais e mais leis restringindo direitos LGBTQIA+, especialmente da população trans. Mas dos gays também, tá? Eu vou falar sobre isso logo mais. A campanha do Trump pegou embalo nesse ódio também. Tanto ele quanto o vice-presidente J.D. Vance foram transfóbicos em diversos discursos, em diversos comerciais. Uma das leis estaduais mais comuns é a proibição de apoio e atendimento médico psicológico para crianças e adolescentes trans. No site oficial da campanha do Trump, ele promete nacionalizar essa proibição, ou seja, ela vai valer para o país inteiro. Crianças e adolescentes trans não receberão mais nenhum apoio, nenhum tratamento. E a gente aqui não está falando de hormônio, de cirurgia, porque isso não está disponível para menores de idade. A gente está falando de apoio clínico e principalmente psicológico. Essa proibição já existe em alguns estados e agora pode ser nacional. Há também uma promessa de definir gênero na escala federal, ou seja, no país todo só poderá haver a identificação de 2 gêneros, homem e mulher. Pessoas não binárias, por exemplo, teriam de voltar a se identificar com o gênero designado a elas no nascimento. E provavelmente o processo de transição para pessoas trans adultas vai ficar mais difícil burocraticamente. Essa perseguição, claro, também vai se estender aos esportes. Várias figuras proeminentes da equipe do Trump já disseram que querem proibir, sim, nacionalmente, que pessoas trans compitam nas modalidades no gênero em que elas se identificam. Você aí que é gay só está pensando no seu próprio rabo? Vamos falar sobre gay também. Outra legislação que surgiu no nível estadual e que a plataforma de governo do Trump promete levar para a escala federal é a Don't Say Gay, não fale sobre gay. É uma proibição para que nenhuma escola pública ou até alguns órgãos públicos não façam nenhuma menção a questões de orientação sexual ou identidade de gênero. Foi por isso que você deve ter visto notícia de algumas escolas públicas nos Estados Unidos tirando da biblioteca qualquer livro que tivesse um personagem gay, uma personagem lésbica. Aula sobre isso, então, nem pensar, e até os professores são proibidos de mencionarem na escola que são gay ou bi ou lésbica. Esse segundo mandato deve dar continuidade ao desmonte das políticas públicas voltadas para os LGBTQIA+, que já tinha começado no primeiro mandato. O governo Trump eliminou qualquer menção a pessoas e questões LGBTQIA+, em todos os sites do governo, se opôs a legislações que protegiam pessoas LGBTQIA+, no ambiente de trabalho e proibiu pessoas trans e pessoas que vivem com HIV nas Forças Armadas. Falando em HIV, ele também eliminou por completo o Comitê Federal dedicado ao HIV/AIDS e também cortou drasticamente os fundos federais, o dinheiro dado pelo governo para cuidar dessa questão de saúde pública. E aí os americanos não têm que se preocupar só com questões de saúde pública, mas também com a saúde do próprio Trump, porque o novo vice-presidente, o J.D. Vance, consegue ser ainda mais escroto que ele. J.D. Vance era senador pelo estado de Ohio e tem um longo histórico de projetos de lei anti-LGBTQIA+. Ele fez a campanha dele em torno disso. Ele é meio que o Nicolas Ferreira dos Estados Unidos. Por exemplo, a proibição de cuidados médicos afirmativos para crianças e adolescentes trans, inclusive com um projeto de lei que previa prisão para esses médicos. Ele também frequentemente utiliza retórica de ódio nos seus discursos. Ele se refere constantemente à população LGBTQIA+, como groomers, que é um termo associado à pedofilia, e durante a campanha dele para se eleger ao Senado, ele falou com todas as letras que votaria contra ao Respect for Marriage Act, um projeto de lei que, resumidamente, visava garantir o direito ao casamento entre pessoas do mesmo gênero. Essa lei, inclusive, foi aprovada, foi assinada pelo presidente Joe Biden em 2022, mas ela não transforma em lei a decisão da Suprema Corte que permitiu o casamento gay em 2015. Ou seja, guardadas as devidas proporções, a situação nos Estados Unidos é igual à nossa. Não existe uma lei garantindo o nosso casamento, o que existe é um entendimento jurídico. E, portanto, assim como em 2015 a Suprema Corte entendeu que estava tudo bem, existia um casamento gay, a Suprema Corte atual pode voltar atrás e dizer que não. Assim como ela fez com o aborto em 2022, revertendo uma decisão da própria Corte de 50 anos atrás. Eu tô dizendo que isso vai acontecer? Eu não tô dizendo porque eu não sou vidente. Mas é uma possibilidade e, como eu falei aí, com uma Suprema Corte cada vez mais religiosa, mais conservadora, é uma possibilidade real. Para finalizar esse show de horrores, a gente ainda tem que falar do Projeto 2025. O Projeto 2025 não é uma plataforma oficial da campanha Trump, mas é um documento elaborado pela Heritage Foundation, que é uma organização ultraconservadora e muito próxima do Trump. Ou seja, é uma sugestão de como ele deveria governar. Se ele vai fazer isso ou não, são outros 500. E esse projeto 2025, que tem esse nome porque a ideia é transformar os Estados Unidos em 2025, é
aterrorizador, assim, ele é assustador. É basicamente a destruição do conceito de democracia e a instituição de plenos poderes para o governo. Para você ter uma ideia, ele tem 4 eixos principais e um dos eixos é exatamente a ideia de que a família tem que voltar a ser o centro da sociedade. E por família, claro, você já sabe o que eles estão falando, é a família cisgênero heterossexual cristã. Esse documento de 900 páginas também prega pelo fim de qualquer proteção a grupos minoritários no ambiente de trabalho. Pessoas LGBTQIA+, pretos, mulheres, PCDs, a eliminação de referências à diversidade, inclusão, igualdade de gênero e outros termos desse tipo em qualquer órgão do governo, qualquer contrato do governo, qualquer legislação feita daqui para frente. O fim, claro, de qualquer subsídio do governo para qualquer iniciativa de diversidade e inclusão e, claro, a nacionalização de todas essas leis que já estão rolando contra as pessoas trans. Mas não é só isso, tá? São 900 páginas, então tem coisa tipo acabar com o Ministério da Educação. O governo não vai mais se responsabilizar pela educação pública, subordinar o Ministério da Justiça diretamente ao presidente. Enfim, uma série de mudanças que concentram totalmente o poder na mão do presidente. O que não fica na mão do presidente basicamente vai ser regulado pelo livre mercado. Eu nem preciso te dizer que muitas figuras públicas vieram a público discutir e se opor ao projeto 2025 como uma ameaça direta aos valores democráticos dos Estados Unidos. Mas não adiantou nada e o Trump foi eleito do mesmo jeito. E sabe o que é pior? Vários membros do gabinete do Trump ajudaram a escrever esse documento. Em suma, gente, a situação não é boa nos Estados Unidos. E, como eu disse, a extrema-direita brasileira adora copiar tudo que vem de lá. O que, infelizmente, significa que a gente vai ter muita turbulência, muita luta nesses próximos anos. Se vocês sentirem necessidade, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre o cenário brasileiro também. Me conta aí nos comentários. E me conta também como é que você está se sentindo no meio disso tudo. O coração ficou angustiado, ficou apertado? Vamos dar apoio um para os outros aí nos comentários, gente, porque no final é isso, cara. A gente só pode contar com a gente mesmo. Eu nem vou me aprofundar muito nos recadinhos de final de vídeo, porque acho que não tem nem clima, né? Eu só vou resumir que vai ter mais uma edição da Roda de Acolhimento do Gay Nerd no dia 8 de dezembro e o último encontro do Gay Nerd de 2024 em Salvador no dia 27 de dezembro. As informações sobre os 2 eventos estão no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fiquem bem, fiquem fortes e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Beijo!